Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E hoje recebendo Jandira Fegali, deputada com longa trajetória política no Rio de Janeiro e no Brasil, que agora tenta a reeleição à Câmara Federal nesse pleito de 2022, né? Jandira, obrigado pela presença. Muito bacana ter Imagina, Felipe, é um prazer. você aqui com a gente, muito bacana. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos que a gente recebe aqui, que é quais são as principais bandeiras dessa candidatura, no seu caso? Bem, Felipe, bom dia, é um prazer enorme estar com você. Primeiro, Felipe, como você disse, né, são 7 mandatos de deputada federal, e eu diria que é muito difícil você escolher uma bandeira numa conjuntura como essa, são muitos retrocessos, né? Então, eu acho que nesse momento as bandeiras se encaixam na reconstrução desse país. A gente teve muita destruição de políticas públicas, eu diria. Uma primeira que eu levanto é a reconstrução de políticas para as mulheres, porque o Ministério da Mulher ele foi completamente devastado e tem uma política que a gente precisa retomar. Eu, como relatora da Lei Maria da Penha, que construí aquele texto andando pelo Brasil, eu diria que o combate à violência contra a mulher é uma questão muito urgente, né? Essa emergência e urgência em torno do combate ao feminicídio, ela é uma bandeira muito aguda e que nós precisamos retomar a partir, inclusive, de um impulso orçamentário, de uma retomada dos programas, de uma articulação com os estados e municípios brasileiros, porque a gente não quer chorar sobre o corpo caído no chão, a gente quer prevenir a violência que vem se abatendo fortemente sobre as mulheres. Existe uma outra questão que me parece também é transversal às mulheres, mas toda a população brasileira, que é a retomada de um projeto nacional de industrialização, de retomada dos empregos e da retomada dos direitos, porque o grau de precarização e do chamado bico, para quem ainda consegue uma oportunidade de trabalho, tem sido algo muito grave. E nós precisamos retomar, e eu penso que o presidente Lula, chegando em janeiro, nós precisamos ajudá-lo, e esse é o momento, né? Ser deputada para ajudar o presidente Lula no sentido da retomada de um projeto de geração de um emprego decente, ou seja, com direitos. E aí entra a questão da reforma trabalhista, que nós precisamos revogar esta, para que a gente possa retomar um debate sobre a reconstrução dos direitos trabalhistas no Brasil e a retomada dos empregos, da renda do povo brasileiro, porque viver com precarização e fome não é algo que a gente possa conviver com essa passividade, com essa omissão, com esse desprezo que o governo brasileiro tem pela população. Existe uma terceira questão, que é a reconstrução do Ministério da Cultura e a retomada das políticas culturais no Brasil. Você sabe que eu sou uma deputada ligada à cultura, e essa também é uma pauta que gera emprego, arte é ofício, e nós precisamos retomar essa política de reconstrução ligada à educação brasileira, ligada a uma comunicação também que precisa se expandir nas suas diversas possibilidades editoriais, né? E, junto com isso, óbvio, retomar o orçamento das universidades, da ciência brasileira, que se acabou, as universidades estão fechando, né? Então, recuperar o Ministério da Cultura é algo muito importante, com políticas culturais. Eu tô intensamente voltada agora para reverter essa medida provisória que foi feita pelo governo, tentando anular as leis da cultura que nós conquistamos, né? E refazer. E tem uma quarta pauta, que também é muito transversal ao país, que é a questão da ciência, da inovação e, particularmente, o fortalecimento do SUS, que é uma bandeira que faz parte da minha vida e que penso que nós devemos não só reforçar o SUS na sua integralidade, um SUS público, mas que também avance para a reconstrução do complexo econômico industrial da saúde, para a produção de insumos, de medicamentos, de vacinas, e nós precisamos fazer com que o Brasil seja menos dependente da importação de insumos, de medicamentos, de tecnologia. Nós precisamos avançar nessa pauta. E eu, recentemente, só para colocar algumas pautas, né? Recentemente, eu conversei com o professor Silvio Almeida. Ele já escreveu mais de 600 páginas sobre isso. Me preocupa muito
a retomada do Estatuto da Igualdade Racial, num outro contexto, que não esse atual, para que a gente atualize o Estatuto na pauta contemporânea, né? Porque a gente fala muito do racismo, a gente fala muito da violência sobre a população negra. Eu acho que o Estatuto ainda não responde mais à atual pauta contemporânea da negritude brasileira, nós precisamos evoluir. E me parece que o papel da bancada hoje atual, federal, é ajudar muito o Rio de Janeiro. Eu espero que a gente também evolua nas eleições do Rio de Janeiro. Nós estamos apoiando Marcelo Freixo, tem chances de vitória, e eu penso que a vitória do Marcelo Freixo vai precisar muito da bancada do Rio de Janeiro para evoluir em novas pautas no Rio de Janeiro, que está hoje na 19ª posição na economia do país, e nós precisamos retomar, e retomar com muita força, porque a gente está vivendo aqui de chacina em chacina, tem muita mentira sendo contada pelo atual governador, em relação às mulheres, inclusive, e nós precisamos evoluir numa política também aqui de direitos humanos, de combate ao crime organizado e na evolução do desenvolvimento para a geração de emprego no Rio de Janeiro. Jandira, como você falou na sua abertura, você está no 7º mandato, né, tentando ir para o 8º. Eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia as últimas câmaras que você trabalhou. Se você acha que o nível diminuiu, piorou, caiu, como é que você analisa tendo essa trajetória longa que você já tem, considerando a última e talvez a penúltima eleição? Olha, eu entrei no Congresso em 91 e ainda convivi com Ulisses Guimarães, e ele dizia uma frase que se comprova na vida. Quando a gente dizia assim, que Câmara é essa, doutor Ulisses? Ele dizia, espera a próxima. E realmente a comprovação é essa, né? A cada legislatura o nível tem caído muito. Eu fui deputada com Miguel Arraes, fui deputada com Valdir Pires, eu fui deputada com Haroldo Lima, Aldo Arantes, com Almino Afonso, com Mário Covas. Olha, vou te dizer, até o Roberto Campos, que era o ideólogo do liberalismo, da falta de Estado, era um outro nível de debate, né? Você precisava ter assim muito cuidado, estudar muito para fazer o debate, para formular, para fazer com que, de fato, a Câmara fosse qualificada no sentido de um debate de alto nível. Desculpe, de alto nível. Hoje, você quer colocar o debate no alto nível, mas muitas vezes você não consegue, porque essa turma do Bolsonaro, essa turma que foi arrastada pelo Bolsonaro, ele só sabe desqualificar, agredir, fazer pautas de profundo retrocesso, mas não é nem num debate qualificado, porque no debate qualificado você entra. Mas no debate que eles fazem, Felipe, é muito ruim, porque você às vezes não consegue nem ouvir. Então, a Câmara piorou muito, e eu espero que nessa eleição a gente consiga melhorar um pouco essa representação política no Brasil. Mas eles ainda vão eleger muita gente, o Lula vai enfrentar uma oposição desse tipo, desqualificada, agressiva, com base no povo, e nós precisamos estar lá para ajudar essa reconstrução com muita firmeza, com muita densidade, porque o Lula vai encontrar um Brasil pior do que ele encontrou em 2003, vai precisar fazer mais, e ele vai precisar de sustentação de fato. Bom, ainda nessa linha, eu quero fazer duas perguntas em uma aqui. Por que que você acha que a gente chegou nesse nível de Câmara tão baixa? Por que que levou o povo brasileiro a votar tão mal considerando essa avaliação? E o que pode ser feito para que o povo, na hora de votar, dê a mesma importância ao voto no legislativo que dá no executivo, né? Muitas vezes acontece a pessoa votar no legislativo e esquecer em quem votou, não lembrar, não acompanhar o deputado, enfim. O que fazer para que as pessoas deem mais importância a esse voto e o que levou a gente a votar tão mal nessas últimas eleições? Eu não tenho um único fator, né? Eu acho que tudo é levado por vários fatores. Eu acho que tem um fator necessidade, muitas vezes as pessoas votam com a barriga e não com a consciência, né? Muitas vezes o voto assistencialista, né? Daquela coisa da troca mesmo, do toma lá da cá, na sociedade ele acontece. Esse Brasil é muito grande, tem um Brasil profundo, que a informação muitas vezes não chega, e muitas vezes o candidato ele faz um oferecimento e as pessoas trocam, né, o voto por uma
por uma assistência imediata, isso existe, e existe ainda muito, né? Existe, infelizmente, um trabalho da grande mídia brasileira, e aqui eu não estou acusando um meio, mas é um conceito da grande mídia de não valorizar o legislativo. Você veja, eu tenho 7 mandatos, tenho diversas leis, né? Nunca fui divulgada pela grande mídia nos meus feitos. Se um deputado rouba, ele vai para a mídia todo dia. Todo dia. Mas, por exemplo, quando é que a mídia divulgou, a grande mídia, eu digo a grande audiência da televisão brasileira, de que eu construí a Lei Maria da Penha? Mesmo na Lei Aldir Blanc recente, da pandemia, falavam da Lei Aldir Blanc todo dia, nunca disseram que era autor ou relator da Lei Maria da Lei Aldir Blanc. Eles não falam, a lei que eu fiz para o câncer de mama, a lei que eu fiz para gestantes, as leis que eu fiz na saúde, nunca essa autora foi divulgada. E muitos outros deputados. Então, quer dizer, o papel que a gente cumpre não é divulgado pela mídia. Então, as pessoas não conseguem enxergar a boa política, né? A política que é desenvolvida a favor do povo. Sempre é divulgado a parte ruim do que é desenvolvido no parlamento. Então, as pessoas olham assim e dizem, é tudo igual, né? Político só rouba. Então, as pessoas não valorizam este voto, apesar da vida das pessoas serem decididas no Congresso Nacional, serem decididas no parlamento. Então, é preciso a gente reverter um pouco esta visão de que o parlamento não serve para nada. As pessoas têm que entender que o salário mínimo é decidido ali. Esse auxílio emergencial, Bolsonaro queria dar R$ 200. Foi o parlamento que jogou para 600. Foi o parlamento que impediu que ele transformasse o auxílio emergencial em algo de 1 ano. Nós só votamos porque exigimos que fosse permanente. Nós que elevamos de 400 para 600, ou seja, é o parlamento que decide as coisas da vida das pessoas, né? Para o mal ou para o bem, mas é o parlamento que, ao fim das contas, decide. E as pessoas não têm, muitas vezes, a noção do papel do parlamento, do papel de um deputado, do papel do seu vereador, do seu deputado estadual. Então, eu penso que esse valor ele é muito subestimado, ele é muito desqualificado pela informação que é dada à sociedade brasileira. Então, a gente luta com as redes sociais que a gente tem, ou com uma entrevista como a sua, com as mídias que a gente consegue alcançar, mas é muito difícil. Então, se a televisão brasileira, as maiores audiências brasileiras nos permitissem fazer chegar a informação, se ela própria se envolvesse esse tipo de educação política, isso nos ajudaria muito. Então, eu acho que agora, nessa eleição, as pessoas estão ganhando um pouquinho mais de consciência sobre isso. Isso não quer dizer que vai reverter tudo, porque não vai ser fácil esse campo progressista, ter maioria no parlamento, mesmo nessa eleição. Mas a gente pode crescer um pouco mais. Bom, agora já falando do futuro resultado da eleição, eventual resultado, como é que faz para esse campo progressista, no caso de ficar menor, de ser menor do que deveria ser, para ajudar o governo ou fazer, de repente, o papel de uma esquerda para também tensionar, puxar o governo para determinadas questões? Como é que vai ser esse trabalho num eventual governo Lula? E caso não aconteça isso, a gente torce para que não, mas como é que vai ser essa sequência para ser oposição, né? Eu diria assim, você veja, os fenômenos, às vezes, jogam muito, né, para o parlamento. Você vê, o fenômeno Bolsonaro em 2018 arrastou uma trupe para o Congresso Nacional. Pessoas desconhecidas que não tinham sido eleitas nem para vereador chegaram ao Congresso com as maiores votações, né? Agora, como o cenário para o Lula ele é mais favorável, isso pode ajudar a eleição de deputados, de senadores e até de governadores. Então, isso tem muita influência também no Congresso, que os governadores ajudam com as bancadas, né, na hora da votação. Então, isso tudo tem muita influência na hora de você compor maiorias no Congresso Nacional. Temas que ajudam os governadores progressistas, as bancadas também acabam ajudando a construir maiorias no parlamento. Então, é uma composição, né? É uma boa articulação do governo com o parlamento, é uma boa presença no parlamento, é uma boa articulação dos governadores com as suas bancadas também estaduais, quer dizer, o governador conversar com os deputados federais,
mas também uma boa pressão do movimento social dentro do parlamento. Veja, mesmo nessa treva que a gente está vivendo com esse governo, nós conseguimos vitórias enxergando brechas para aprovar. O Fundeb foi constitucionalizado para a educação, uma boa pressão na área da educação. Nós conseguimos 2 leis da cultura brasileira, aliás, 3. Foi a Aldir Blanc I, foi a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II, que eu sou autora. Nós conseguimos derrubar vetos, nós conseguimos o piso da enfermagem, nós conseguimos legislações no campo da saúde durante a pandemia, isso tudo no meio dessa treva toda, né? Então, eu penso que a pressão da sociedade organizada ela tem muito peso. E o Lula ele vai se relacionar muito mais. O Bolsonaro nunca recebeu uma entidade do movimento social, né? Ele destruiu todos os conselhos de participação social, nunca participou de nenhum. Quer dizer, é um governo avesso à relação com a sociedade, o oposto do que o Lula faz. Então, o Lula ele se abre para as conferências, ele se abre para a sociedade. Isso tudo tem influência nas políticas que serão desenvolvidas e na relação também da sociedade com o Congresso. Então, eu penso que essa conjunção de fatores pode ajudar muito a gente ter maioria e ter um voto favorável no Congresso às políticas que serão desenvolvidas pelo governo Lula. E não só, eu te diria, não só dos trabalhadores, mas da relação, inclusive, com o setor empresarial, com os setores que produzem no país, porque esse governo só fala com o sistema financeiro, né? Ele só legisla para dar dinheiro ao grupo da elite e aos bancos. Toda hora que você se relaciona com quem produz, com as empresas brasileiras, com o capital nacional, isso tudo eu acho que muda a conjuntura e a realidade. Você falou dos seus projetos para as mulheres, né, voltados às mulheres, inclusive a Lei Maria da Penha. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses projetos e o que mais pode ser feito daqui para frente para essa importante parcela da população que a gente sabe que às vezes fica esquecida e não tem devida atenção do poder público. Nós fizemos a Lei Maria da Penha em 2006, né? Foi quando eu percorri o Brasil inteiro para ouvir as mulheres, porque a realidade de uma cidade não tem nada a ver com a realidade Rio de Janeiro, não tem nada a ver, por exemplo, com Belém do Pará, na realidade cultural e institucional. Então, eu fui ouvir o Brasil para construir um texto que representasse o Brasil, e as pessoas se veem nesse texto. Então, foi uma lei que a gente conseguiu sancionar, o Lula sancionou ela inteira, é uma lei completamente constitucional, e ela precisa ser mais conhecida, porque não é uma lei só assim, a agressão física prendeu, não é isso. É uma lei, em 2/3 ela é preventiva, ela cuida inclusive da empregada doméstica, da agressão do patrão, ela cuida das crianças e jovens em lares violentos, ela é uma lei que aumenta a pena no caso da mulher ser pessoa com deficiência, ela cuida da imagem da mulher, inclusive na comunicação, é uma lei que capacita agentes de segurança, é uma lei que cria centros de referência, cria varas de competência civil e penal. Então, é uma lei muito redonda, muito ampla, muito abrangente, precisa ser conhecida para ela ser cumprida. Então, ela já salvou mais de 300 mil vidas, ela mudou o sistema de justiça, você tem mais de 1,5 milhão de processos, mas ela acabou que, em muitos lugares, ela foi interrompido o seu cumprimento porque os governos pararam de cumprir por falta de uma coordenação nacional. Então, é preciso retomar essa coordenação orçamentária, política, de articulação, para que ela volte a ter um papel mais intenso no Brasil inteiro. Então, essa é uma questão importante. 180 funciona, né? É preciso que a gente... É o cumpra-se, né? Essa lei sendo cumprida, ela pode salvar milhares, se não milhões de vidas pelo Brasil. E quando a gente fala da atual realidade, você distribui armas, você está distribuindo um instrumento letal. Então, as mulheres morrem mais porque muitas armas estão nas ruas, estão nas mãos de civis, estão dentro das casas. Então, a gente precisa, de fato, interromper esse processo para mudar esse processo todo. Eu penso que a gente precisa avançar, inclusive, em outras leis no campo da saúde, a gente precisa avançar em leis no campo da educação, a gente precisa evoluir no Estatuto da Igualdade Racial, porque as mulheres negras estão no topo de todas as violências, da baixa escolaridade, da violência obstétrica,
da violência doméstica familiar, na remuneração desigual, no alcance das oportunidades. Então, falando de mulher, a gente precisa diferenciar, a gente precisa fazer políticas afirmativas para as mulheres no geral e para as mulheres negras em particular. Então, tem muita coisa para a gente avançar no campo das políticas afirmativas para as mulheres. Então, esse ministério precisa ser de fato recriado, porque a Damares nunca representou essa política nesse atual ministério. Então, a gente precisa recriar o ministério, retomar todas as políticas para a cidade, para o campo, né, e fazer políticas afirmativas de fato para as mulheres e, particularmente, olhando para as mulheres negras no Brasil, que estão num grau de desigualdade entre a mulher branca, entre a mulher negra e o homem branco, o abismo é brutal e nós vamos precisar avançar nisso tudo. Jandira, a gente tem pouco tempo, né? Eu vou fazer uma pergunta final aqui, depois, na verdade, uma penúltima pergunta, depois uma pergunta final. Você falou de andar o Brasil para entender as peculiaridades nesse projeto da Lei Maria da Penha. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o trabalho de base que a esquerda pode fazer para retomar alguns votos que foram perdidos. Tem muita gente, por exemplo, que historicamente votou no PT, votou no Lula, que hoje vota no Bolsonaro, que na última eleição votou no Bolsonaro. O que a esquerda pode fazer para retomar, pegar esse voto de base de novo, esse voto popular outra vez? Sim. E o que pode ser feito como estratégia para deputados e também para a campanha do Lula, para a presidência? Eu acho que tem alguns aspectos. O primeiro, as pessoas viveram a sua própria experiência. E isso levou, pelo agravamento das condições de vida, né? Os famintos cresceram, o desemprego cresceu, o preço do leite, do feijão, do arroz, da verdura, da fruta, isso tudo leva as pessoas a entenderem que erraram, né, em votar no Bolsonaro. Então, o nível de arrependimento, de compreensão pela vida concreta, já leva as pessoas a entenderem que precisam voltar, não votar mais em Bolsonaro. Então, tem uma coisa que é real, que é vida real, vida concreta, somada a todo o desmentido sobre o Lula, né? Porque as pessoas votaram porque foi feita uma grande propaganda pelo próprio comunicação ilegal e milionária do Bolsonaro, com as suas falsas mentiras e tal, e pela comunicação que a gente viu que fez, né? O cano do dinheiro caindo sobre o Lula, né? E sobre a esquerda. Então, isso tudo desmontado e, ao mesmo tempo, a condição de vida real do povo já traz, de alguma forma, uma parcela da população para votar de novo no Lula, né? Isso é um aspecto. O segundo, já tem mais de quase 6 mil comitês populares de luta espalhados pelos territórios, pelos bairros, que, na minha opinião, não devem mais ser desmontados, porque não é só na eleição que você deve manter os comitês, mas eles devem persistir para você manter um grau de organização, de consciência, de trabalho no bairro, no território, no olho. Eu acho que isso é muito importante. Me parece que essa é uma autocrítica que deve ser feita, de que a gente deve manter essa politização permanentemente pelos partidos, pelos comitês, pelos movimentos sociais, porque muitas vezes as pessoas acham que chegaram à universidade só por merecimento e não por uma decisão política de inclusão das cotas. Então, a gente precisa manter. E terceiro, nesta campanha, é fazer a disputa no território e fazer a disputa na comunicação também, né? Mesmo que seja em rede social, mesmo que seja num instrumento menor, porque esse grupo do Bolsonaro tem um esquema milionário de comunicação, mas a gente precisa fazer a disputa olho no olho, como a gente está fazendo, indo na rua, indo no bairro, indo no território, politizando o possível, mas também apostar na comunicação. A comunicação é estratégica, a gente não deve menosprezar nenhum instrumento de comunicação e deve fazendo essa disputa e apresentando propostas, dizendo como será o futuro, não só dizendo o que já fez, mas dizendo o que vai fazer e desmontando a comunicação e as informações falsas e mentirosas que são feitas pelo outro lado. Então, eu acho que é isso. E penso, sabe, Felipe, que a gente deve apostar muito na vitória do primeiro turno, tentar evitar esse segundo turno, porque cada voto dado em candidatura que não tem viabilidade é levar o Bolsonaro para o segundo turno. Não faz sentido nenhum isso. Com todo o respeito que eu tenho às outras candidaturas, né, mas que estão com 5%, com 4%, com 6%, com 7%, isso não, nesse momento não faz sentido. A gente precisa acabar com essa eleição
já no primeiro turno e garantir a vitória do Lula no primeiro turno, porque jogar para um segundo turno nesse momento não faz sentido nenhum. A gente tem que resolver a questão e apostar no segundo turno só nos governadores que vão ficar para o segundo turno. Bom, agora sim, a última pergunta. Jandira, com certeza teria muito mais coisa para falar, mas a gente está com o tempo Claro. restrito aqui. Jandira, a gente faz essa pergunta para todos os candidatos que a gente traz aqui também. O que o eleitor pode esperar de um eventual próximo mandato seu? Bom, E Felipe, desculpa te cortar, mas já pode aproveitar para fazer suas considerações finais, deixar suas redes tá sociais certo, também para o pessoal acompanhar tá mais certo. você. Ó, Felipe, acho que o eleitor pode esperar de mim o que ele já viu nesses últimos 8 mandatos, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa extremamente transparente no sentido das minhas opiniões, eu entro em polêmica, eu não deixo de dar uma opinião por medo do que as pessoas vão pensar. Eu sou uma pessoa que tem 8 mandatos, nunca votei contra mulher e homem oprimido nesse país, eu voto com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Eu não tenho nenhum voto contra trabalhador, trabalhadora. Eu tenho uma história muito clara de lutar pela democracia. Acho, inclusive, que essa é uma bandeira geral que eu tenho de aumentar com muita força a democracia brasileira, não deixar correr risco a democracia brasileira. Todo mundo viu isso na luta contra o golpe da Dilma, contra a prisão do Lula, pela liberdade do Lula e contra toda e qualquer proposta de ameaça à democracia brasileira. Então, eu tenho uma história muito clara de luta dentro dos movimentos sociais e de lá eu não vou tirar o pé. Né? Então, eu sempre fiz a luta institucional junto com a luta popular. Então, pode esperar de mim a continuidade desse perfil. Eu não vou mudar agora, né? Eu tenho 41 anos no mesmo partido e os 8 mandatos sempre do mesmo lado. Então, eu vou continuar nessa toada, desse mesmo jeito como eu sempre fui. E eu quero deixar aqui o agradecimento a você, o pedido de ajuda às pessoas, porque a gente nunca sabe quantos votos vai ter na urna. Eu tenho sido muito vítima, Felipe, de uma coisa muito desonesta. As pessoas dizerem Jandira está eleita, isso é desonestidade, isso é antiético. O Suplicy perdeu uma eleição numa brincadeira dessa, né? Eu não tenho máquina, não tenho prefeitura, não tenho nada. Eu tenho a minha luta, as leis que eu entreguei, as lutas que fiz e a opinião que eu dou. Eu nunca sei quantos votos eu vou ter na urna, então é preciso que as pessoas que se identificam com o meu trabalho deem o voto mesmo, né? Eu tenho o meu número, que é 6565, a minha rede social é Jandira_Fegali. Fegali, como está escrito aí na tela, com GHALI, e eu espero que as pessoas nos acompanhem até o final da eleição e, se possível, nos ajudem a ajudar o Lula no Congresso Nacional. Aliás, eu tenho dito assim, eu fiquei 6 anos agora na resistência, eu espero agora poder fazer a política positiva, né, de construir vitórias e ajudar a reconstruir o Brasil e ajudar o Rio de Janeiro. Obrigado, Jandira, pela presença. Obrigada, Obrigado a Felipe. quem assistiu, quem está assistindo essa gravação, essa entrevista. E assistam as outras entrevistas também do Diário do Rio. A gente está tentando entrevistar o maior número de candidatos possíveis para poder ajudar o eleitor a escolher melhor nessa eleição. Obrigado, gente. Até a Obrigada, próxima. Felipe. Beijo para você. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.